Olá, vocês sabiam que o câncer de pulmão é um dos cânceres mais frequentes, que os sintomas, em geral, se apresentam quando a doença já está avançada? Eu sou o Dr. Fernando Moura, sou oncologista clínico aqui no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje vou responder as 5 perguntas mais frequentes a respeito desta doença. Meu pai teve câncer de pulmão. Posso ter também? A gente tem claramente alguns fatores de risco associados ao diagnóstico. O tabagismo é o mais importante deles. Qualquer índice de consumo de cigarro aumenta bastante o risco de câncer de pulmão. O tabagismo passivo, que é aquele em que o indivíduo convive com alguém que fuma, também eleva o risco de câncer de pulmão. A questão da exposição ocupacional, trabalhadores que têm exposição ao asbesto, ao arsênico, a hidrocarbonetos, por exemplo, óleo diesel, também aumenta de alguma forma o risco para câncer de pulmão. Doenças crônicas do pulmão, como por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica ou chamado DPOC, também leva pelo processo inflamatório ao aumento do risco de câncer de pulmão. E a gente sabe que recentemente ficou bem documentado dentro da literatura científica que morar em ambientes onde o ar é poluído nas grandes cidades, cidade de São Paulo, cidade do México, Pequim, por exemplo, aumenta de maneira substancial o risco de câncer de pulmão porque aspiramos ao respirar nesse ambiente completamente poluído partículas que levam à inflamação crônica e, portanto, aumentam o nosso risco de câncer de pulmão. E respondendo à pergunta se meu pai teve câncer de pulmão, o meu risco também existe, hoje a gente sabe que há algumas condições hereditárias relacionadas ao câncer de pulmão. Então, sim, se seu pai teve câncer de pulmão, a gente sempre tem que tentar entender qual é o tipo de câncer que foi detectado, estudá-lo melhor e, eventualmente, sob a orientação do médico que assiste o seu pai, debater e fazer essa pergunta para entender se você, de alguma maneira, precisa também ser examinado, ser rastreado para tanto. Estou com tosse que persiste. Pode ser câncer de pulmão? Tosse persistente, sem melhora, ou tosse que vem acompanhada de escarro com sangue, que tecnicamente a gente chama de hemoptise, são sintomas sim do câncer de pulmão. Mas também são sintomas falta de ar, dor torácica, eventualmente fadiga, diminuição do apetite sem uma causa explicada, emagrecimento sem que de fato a gente tenha alguma causa para tanto. E um sintoma que também às vezes pode acontecer é a rouquidão persistente, uma alteração no padrão da voz, que persiste e não melhora. Pacientes que estão com suspeita de câncer de pulmão precisam de uma biópsia. O diagnóstico de confirmação vem através de uma biópsia, necessariamente. O método mais usual é a tomografia guiando a biópsia. É um método minimamente invasivo, que o paciente faz no mesmo dia e vai para casa. Meu médico me disse que meu caso é cirúrgico. Quando a cirurgia é recomendada? A cirurgia é sempre recomendada quando os tumores se apresentam no momento inicial, quando a doença tem condições de ser completamente ressecada. E hoje é muito importante que a gente entenda, nesse cenário inicial, qual é a assinatura molecular do câncer. A gente costuma dizer qual é o sobrenome do câncer. E por que isso é importante? Porque quando as assinaturas moleculares nos favorecem, há uma necessidade hoje de discutir com o cirurgião e com o oncologista a recomendação de quimioterapia associado à imunoterapia pré-operatória, por poucos ciclos antes da cirurgia. Isso aumenta de maneira bastante importante os desfechos de longo prazo. Há estudo, inclusive, neste momento, que mostra claramente que a estratégia de realizar químio mais imuno antes da cirurgia e imunoterapia depois aumenta a sobrevida global associada à doença câncer de pulmão. E o que é imunoterapia, no final das contas? A imunoterapia é uma forma de tratamento endovenoso no qual a gente estimula o sistema imunológico a reconhecer o câncer como um inimigo, porque o nosso corpo tolera o câncer. O sistema imunológico nosso, sem o tratamento imunoterápico, não tem capacidade de reconhecer o câncer como algo a ser combatido. Quando a doença se apresenta já com focos de metástases,
Hoje, felizmente, nós temos várias modalidades de tratamento, aquela nossa tradicional quimioterapia. A gente conhecendo a assinatura molecular, a gente tem a oportunidade de, em algumas mutações, fazer tratamentos com terapia alvo molecular, terapia dirigida às mutações. Quando isso não é possível, a quimioterapia associada à imunoterapia é uma possibilidade, ou mesmo a imunoterapia isolada. Uma outra forma de tratamento é a radioterapia. A radioterapia pode ser empregada para paliar sintomas, por exemplo, dor, se há uma metástase óssea, ou eventualmente tratar focos que a gente chama de metástases isoladas. Terapia dirigida por imagem, onde a gente consegue, por exemplo, por tomografia, uma forma de ofertar, bem onde a doença está apresentada, alguma maneira de energia, como, por exemplo, a ablação por radiofrequência, que cuida desses focos de doença metastática quando a gente tem, obviamente, condições para fazer o tratamento. Basta eu não fumar para eu não ter câncer de pulmão? Essa é uma pergunta muito importante. A principal ação que o indivíduo pode ter para não ter câncer de pulmão realmente é nunca fumar. Mas mesmo que você seja tabagista, que fume há algum tempo, a decisão de parar de fumar é muito inteligente, porque ela reduz o seu risco de câncer de pulmão nos anos subsequentes. Outras maneiras que a gente tem de minimizar os riscos de câncer de pulmão são aquelas já conhecidas por todos nós: praticar atividades físicas regulares, ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, porque ajuda a gente a ter o metabolismo em ordem, reduzindo, portanto, os riscos de desenvolvimento de câncer. Vale lembrar que nesses últimos 10, 15 anos, o volume de inovações que surgiram para tratar essa importante doença é bastante representativo. Muitos dos tratamentos que hoje a gente indica para os nossos pacientes não eram disponíveis, por exemplo, há somente 10 anos. Então, isso abre uma perspectiva de um futuro mais promissor no que diz respeito à qualidade de vida e principalmente na eficácia ao combate à doença.